Hoje nessa nova série no canal Análise de Cenário, eu quero trabalhar aqui o problema da invasão das escolas, que vem tanto chamando a atenção do Brasil. Primeiramente, eu quero alertar para o fato de que, já há algum tempo, eu chamava a atenção para o problema dos rolezinhos. Quando grupos de jovens, havia ali toda uma estratégia de se criar milícias de jovens, e eu chamava a atenção para o fato de se ter cuidado com aquilo, porque todos os regimes socialistas trabalham com a influência, com o aliciamento, com o incentivo à violência por parte dos jovens. Seja regime fascista, o nazifascista, o comunista, todos eles trabalham com milícia de jovens. Todos os ditadores, para chegar ao poder, para se implantar uma ditadura socialista, foi aplicado essa estratégia da milícia de jovens. Né? No hitlerismo, por exemplo, muito antes de aparecer os SS, apareceram os SA, que eram milícias de jovens. Né? Só um exemplo. Stalin fez isso, Mao Tse-tung fez isso, Pol Pot fez isso no Camboja, por demais. Né? As milícias de jovens no Camboja provocaram terror, foram os principais protagonistas do genocídio no Camboja. Né? Isso é só você pesquisar para entender. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é a mais clara aplicação do marxismo cultural. Esse marxismo cultural, em rápida síntese, ele é uma reinterpretação e readaptação do marxismo, algo que o senhor Karl Marx e o senhor Engels já reclamavam em alguns prefácios do Manifesto Comunista. O senhor Karl Marx e o senhor Engels, eles admitem que se o comunismo não fosse readaptado, que ele morreria. E isso realmente se consolida a partir da tentativa do golpe de Lenin, a chamada Revolução Russa, e a partir da experiência do Gramsci concorrendo, o Partido Comunista de Gramsci, o Partido Comunista Italiano de Gramsci, concorrendo com o fascismo de Mussolini, que termina angariando muito mais, o Mussolini termina angariando muito mais a simpatia da classe operária italiana do que o discurso comunista do Partido Comunista Italiano. Muito bem. A Escola de Frankfurt, ela é uma iniciativa para se fazer penetrar no mundo acadêmico europeu, particularmente alemão, o marxismo. Não que o marxismo não existisse antes no mundo acadêmico alemão, antes da Escola de Frankfurt, mas ele ainda não era uma regra. Né? A Escola de Frankfurt ela tem como missão invadir o mundo acadêmico alemão, começar a empreender a ideia de transformar a sala de aula exatamente num espaço de aparelhamento revolucionário. Muito bem. Hoje existe uma reação no Brasil chamada Escola Sem Partido, do qual eu sou adepto, inclusive no meu canal existem vídeos de entrevistas comigo na televisão, né, em que eu me coloco claramente a favor desse projeto que tenta inibir exatamente essa ação do professor revolucionário em sala de aula. Né? O bullying pedagógico se consiste naquele professor que não permite que o aluno manifeste uma ideia contrária a ele. Né? O professor pode entrar na sala com a camisa de Che Guevara, que foi um genocida, mas o aluno não pode entrar na sala com a camisa do Bolsonaro, porque ele seria um conservador fascista. Evidentemente que isso é uma visão inteiramente reflexo da Escola de Frankfurt e do marxismo cultural aplicado no Brasil. Né? Agora nós vimos recentemente uma garota, e isso tem causado uma certa polêmica nas redes sociais, uma garota que chega ao Congresso e, inclusive, acusa os deputados de estarem com a mão suja de sangue porque um jovem foi assassinado por um membro de um dos grupos de ocupação das escolas. Primeiro que a escola, por ser um espaço público, ela não é de ninguém. Porém,
o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, a partir da nossa própria Constituição, que estabelece o Estado democrático de direito, que é uma concepção habermasiana, revolucionária, né, que investe o conceito de Estado de direito e transforma em Estado democrático de direito. Ele mistura a forma de Estado com forma de governo, exatamente no sentido de implementar o conceito de hegemonia gramsciano, onde sociedade civil e sociedade política, Estado, se articulam e formam a chamada hegemonia, que dá condição de se concretizar a ditadura do proletariado, chamada pelo senhor Jürgen Habermas, apelidada de democracia popular. Muito bem. Nesse sentido, o que nós estamos vendo é uma aplicação da Escola de Frankfurt, agora baseada nos conceitos fundamentais do senhor Jürgen Habermas. Habermas, ele cria uma nova concepção de espaço público chamada espaço público não governamental. Nesse espaço público, as pessoas poderiam deliberar a revelia do direito vigente. Direito este ilegítimo, porque por estar baseado numa democracia liberal de um homem e um voto, tal como está na nossa Constituição, esse direito seria ilegítimo, porque este representante, na verdade, não representaria a vontade popular. E quem representaria a vontade popular no conceito do senhor Jürgen Habermas? Exatamente as ONGs revolucionárias, as fundações, os sindicatos, etc, etc, etc. Ou seja, uma adaptação do conceito de sociedade civil gramsciana, sociedade civil organizada. Essa organização da sociedade civil, de forma revolucionária, estaria representando os interesses do povo. E a lei só poderia advir exatamente a partir dos interesses e orientações ideológicas desses representantes e formadores da tal sociedade civil organizada. Nesse sentido, os jovens que estão sendo utilizados para invadir e se apropriar do bem público no Paraná e em outras cidades brasileiras, esses jovens estão sendo aliciados por professores revolucionários e, se você prestar atenção, eles não aparecem covardemente, inclusive encaminham como prepostos para monitorar a situação outros jovens, já não mais adolescentes, já maiores de 18 anos, jovens universitários, também vulneráveis a essa influência ideológica, que entram nessas escolas para monitorar esses grupos que estão ocupando as escolas. Tá? Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é a mais clara e evidente aplicação do marxismo cultural, principalmente na sua versão habermasiana. O direito burguês ele é deixado de lado, o direito repressor ele é deixado de lado, e em paralelo a esse direito burguês repressor, é deliberado, são tomadas decisões, e nós vemos frequentemente, inclusive a garota, quando ela se pronuncia no Congresso, ela se remete às assembleias, a imprensa constantemente se remete a essa ideia de que os estudantes em assembleia, essas assembleias não têm nenhuma legitimidade para decidir absolutamente nada, inclusive partindo do pressuposto de que são menores de 18 anos. Os jovens devem ser ouvidos, mas o poder decisório ainda pertence aos pais. Então, nesse sentido, impedir, inclusive, que os pais tenham acesso a esses jovens, ao que está acontecendo com esses jovens, aos seus filhos dentro das escolas, no meu entender, é uma violação grave. Eu espero que esse vídeo esclareça as pessoas que venham ouvi-lo, porque, inclusive, o que está acontecendo hoje é uma concretização do famoso ideal marxista, que está no Manifesto Comunista, de substituir o poder familiar pelo poder da escola, substituir a autoridade dos pais pela autoridade do professor. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no que está acontecendo, prestassem atenção nessas minhas indicações que se viram e buscassem estudar, pesquisar mais na internet sobre isso, porque o que está sendo feito no Brasil não é brinquedo. O Brasil é um
palco, um laboratório muito utilizado há muito tempo para técnicas de reengenharia. Reengenharia social. Eu tenho alertado isso, inclusive, em outros vídeos. Isso que vocês estão vendo no Brasil, essa aberração que vocês estão vendo no Brasil, utilizando os nossos jovens como massa de manobra para a implementação de revoluções no Brasil, isso, no meu entender, é muito grave, porque trata-se de, muito claramente, de se aproveitar de um dos piores ensinos do mundo, e se agravar essa situação, substituindo o conhecimento técnico por ideologias revolucionárias. Quando eu estou falando, quando a imprensa fala, a imprensa noticia que são 300 mil jovens no Paraná sem escola. Isso é uma geração. A pergunta é, são esses jovens que vão comandar o país futuramente? Esses jovens têm competência, terão competência para administrar um país como o Brasil futuramente? O que estão fazendo com nossos jovens é algo muito grave. Eu espero que os senhores pais estejam atentos. Esqueçam a ideia de quando os seus filhos estão na escola, eles estão num lugar seguro. Quando os seus filhos estão na escola, eles estão num local de alta periculosidade. Eles podem não ser assassinados fisicamente, mas eles podem ser estuprados no sentido cognitivo e psicológico. Por isso que esses jovens que estão sendo violentados, criando verdadeiras milícias de jovens, segundo a própria imprensa, que já utiliza essa expressão milícias, esses jovens estão se prestando a esse tipo de empreitada, porque os seus professores, ao invés de estarem passando conhecimento técnico, conhecimento que fará com que eles venham a escolher profissões honrosas para prosseguir nas suas vidas, esses jovens estão sendo aliciados para serem revolucionários. A escola, ela está sacrificando os nossos jovens, porque a escola está tirando dos nossos jovens o direito de sonhar. A escola está tirando dos nossos jovens o direito de sonhar em ser médico, sonhar em ser advogado, sonhar em ser juiz, sonhar em ser um contador, um administrador de empresa, um engenheiro, um assistente social, enfim. Os nossos jovens estão perdendo o direito de sonhar para serem simplesmente revolucionários. Muito obrigado pela sua atenção. Visite o meu canal Seminários de Crítica e Crise. Se você gostar, se inscreva e publique os meus vídeos. Muito obrigado pela sua atenção.